Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o conceito estratégico mais importante que existe no xadrez e que sempre vai te ajudar a ter ideias do que fazer no seu próximo lance. Para isso, eu selecionei uma série de exemplos onde eu vou te mostrar na prática como funciona esse conceito e como você vai poder utilizar nas suas partidas. Então, bora começar com esse primeiro exemplo, a posição que você está vendo aqui no tabuleiro onde jogam as brancas. E daí vem a questão: o que fazer no seu próximo lance? E aqui nós vamos utilizar desse conceito estratégico que foi falado pela primeira vez em um livro clássico no xadrez, que é o livro Meu Sistema, do Ninzovich, onde na segunda parte do livro sobre jogo posicional, o Ninzovich ele apresenta o conceito de profilaxia. E o que quer dizer isso? Basicamente, ele resume que o princípio básico da estratégia é você estar um passo à frente do seu adversário. Sendo assim, quando você olha para uma posição no xadrez, antes de pensar nas suas ideias, no que você quer fazer, é importante você prestar atenção no que o seu adversário quer fazer. Então, para você descobrir o melhor lance da posição, o seu melhor lance, primeiro você deve olhar para a posição do seu adversário e fazer a pergunta: o que meu adversário quer fazer no próximo lance? Vamos tentar aplicar isso nessa posição que você está vendo no tabuleiro. Se você começa pensando lances para as brancas, você vai pensar uma série de lances, por exemplo, dama D3 para aumentar o controle da coluna D, o controle da coluna aberta, de repente A4 com a ideia de A5 tentando criar debilidades, ou de repente você pode pensar em F4 tentando expandir. Mas vamos tentar utilizar o conceito estratégico da profilaxia aqui no jogo. O que as pretas querem fazer no próximo lance? Então, se o preto pudesse jogar agora, qual seria o lance? Então você pode buscar, por exemplo, ameaças que o seu adversário pode criar, manobras que o seu adversário pode tentar fazer para criar essas ameaças também. E pensando nisso, olhando para a posição das pretas, existe um lance que me preocupa bastante, que se eu ignorar esse lance, o meu adversário ele vai começar a ter muitas ameaças. E o lance é o cavalo G5, porque esse cavalo ele tá mal colocado, o cavalo ele tá ali no canto do tabuleiro em H7, mas se esse cavalo ele chega em G5, ele pode criar ameaças como, por exemplo, dama H3 cheque. Então se eu faço um lance como A4, por exemplo, com a ideia de A5 e A6, meu adversário pode pensar no cavalo G5. E agora eu já tenho que lidar com essas ameaças, o que não é tão simples assim de resolver. Ele ameaçou dama H3 cheque, e se eu tiro o meu rei para G1, já tem cavalo por F3. Então, olha como que de repente eu perdi o controle da posição. E muitos dos erros que de repente você está cometendo nas suas partidas é justamente por não pensar nessas ideias do seu adversário. Você pode estar pensando no que você tem que fazer, mas ignorando o que o seu adversário quer fazer. Agora, já tendo isso em mente, conhecendo esse conceito e sabendo a ideia do adversário, qual lance você faria de brancas? Bom, o lance mais forte da posição é o lance H4, para assim ganhar mais espaço na ala do rei e impedir a ideia do adversário, a ideia de cavalo G5. Feito isso, as brancas podem continuar melhorando a posição, de repente triplicando as peças pesadas na coluna D, de repente fazendo A4, A5, torre D6, pode ser uma ideia também. Mas o mais importante é que o seu adversário agora ele não tem nenhuma ameaça concreta e você conseguiu melhorar a sua posição. Vamos passar para um próximo exemplo para ver como isso se aplica em qualquer tipo de posição. Então, independente da posição, você pode fazer sempre essa pergunta: o que o meu adversário quer fazer no próximo lance? Você vai ver como que só de fazer essa pergunta, o seu nível no xadrez ele já vai subir bastante. Bom, esse momento é um momento importante onde jogam as brancas. E o que fazer de brancas agora? Antes de mais nada, vamos tentar entender o que o seu adversário quer fazer, o que as pretas querem fazer na posição. É uma posição onde o preto ele tem que tomar cuidado, porque o branco tem aqui o par de bispos e existe um peão fraco em D6, de repente eu posso tentar criar um peão passado com C5 também, mas o que o preto poderia tentar fazer de ativo na posição? Se a gente observar a posição das pretas, esse cavalo em E8 ele está muito mal colocado. E as pretas poderiam pensar em trazer esse cavalo para a casa C5, por exemplo. Fazendo a manobra cavalo F6
cavalo D7 e cavalo C5. Basicamente seria a única forma de melhorar esse cavalo, porque de outra forma o cavalo vai ficar muito mal colocado ali. E eu posso continuar melhorando minha posição, com bispo A5, bispo A4, e não é tão fácil assim jogar de pretas para defender essa posição. Bom, sabendo disso, sabendo que a única ideia ativa que o meu adversário tem é cavalo F6, cavalo D7, cavalo C5. Como você jogaria de brancas? Bom, agora vai ficando mais simples a coisa, porque depois disso a gente começa a pensar em ideias como G5. E G5 é um lance muito forte na posição, que basicamente a gente está restringindo as opções do adversário, você está limitando as ideias do adversário. E aqui o jogador de pretos está numa posição bem difícil, ele está sufocado ali, sem espaço para as peças, e as brancas vão continuar melhorando. Por exemplo, você faz um lance como o cavalo C7, então já está vindo bispo A5, cavalo E8, a gente pode continuar melhorando a posição, rei F2, trazer o rei para lá da dama, por exemplo. E o preto tá totalmente paralisado. O bispo não joga, o cavalo não joga. E as brancas vão conseguir converter, então, essa vantagem. Vamos para um próximo exemplo, um terceiro exemplo. Eu separei aqui para você 5 exemplos para ficar bem claro como reagir em cada situação usando esse conceito estratégico da profilaxia ou pensamento profilático, que se resume sempre a estar um passo à frente do seu adversário. Bom, nessa posição jogam as brancas. O branco ele tem 2 peões de vantagem e ainda tem a superioridade aqui do bispo em cima do cavalo. Uma posição que aparentemente está muito ganha para as brancas. E o que fazer agora de brancas então? Quais seriam os primeiros lances que passam pela mente? Bom, de repente dama B4 para conseguir assim trocar as damas e ganhar o final. Ou então lance como dama 8 para disparar o peão de A e promover esse peão. O que mais que as brancas poderiam pensar? Bom, esses lances chamam muita atenção em um primeiro momento. A4 para disparar o peão, promover esse peão. Mas antes de pensar nas suas ideias, é importante pensar nas ideias do adversário. E isso não aconteceu na partida. Essa partida foi jogada entre 2 grandes mestres, inclusive, e o jogador de brancas fez o lance dama B4, que é um lance duvidoso. Esse lance, no primeiro momento, ele parece muito bom para trocar as damas. Talvez você tenha até pensado nesse lance. Faz muito sentido simplificar a posição. Se o preto ele troca as damas, realmente acabou a partida. O branco ele tá ganho nesse final. Mas acontece que as pretas possuem uma ameaça na posição. E a ameaça é melhorar esse cavalo de F8, podendo jogar cavalo E6 e cavalo F4. E se esse cavalo ele chega em F4, as pretas começam a ter muitas ameaças contra o rei branco, que está vulnerável nessa posição. Então, por exemplo, depois do lance dama B4, poderia seguir com dama E5. E agora as pretas possuem a ideia de cavalo E6 e cavalo F4. Por exemplo, A4, cavalo E6. E agora já não é tão claro o que está acontecendo nessa posição. O branco ainda tem uma pequena vantagem, mas já é uma posição bem mais delicada. Por exemplo, A5, cavalo F4 cheque, rei F1. E agora as pretas começam a ter uma série de ameaças, combinando a dama e o cavalo, podendo ter, de repente, alguma rede de mate. Olha só, aqui dama 1 já é uma ideia, por exemplo. E não é nada simples de converter isso. Já nem sei se o branco tem vantagem nessa posição. Aqui o computador dá uma leve vantagem, mas na prática já perdeu o controle total. O humano pode ser que perca essa posição de brancas. Então, qual seria o caminho mais simples? Pensar primeiro no que o adversário quer fazer. Então aqui que está o nosso maior esforço na hora de buscar o melhor lance. Tentar entender qual a ameaça do adversário, o que ele pode criar de ameaças. Sabendo então que cavalo E6 e cavalo F4 é ameaça, qual seria o seu lance de brancas? Bom, o lance mais forte da posição é o lance bispo D5. Melhorando assim o bispo, criando ameaças em F7, por exemplo, você pode pensar em melhorar a posição com dama 7, já disparando o peão, ameaçando F7. E o principal é que se agora as pretas fazem cavalo E6, é possível jogar bispo toma E6, F toma E6, e agora tá no final ganho, né, um final de damas, onde o preto não tem mais o contrajogo de cavalo E6 e cavalo F4. Então olha como que depois de compreender o conceito,
começa a ficar mais fácil de encontrar as ideias na posição. Então você já começa olhando para o que o seu adversário quer fazer. Nesse quarto exemplo que eu selecionei aqui para você, jogam as pretas. O que as pretas querem fazer? Se você, por exemplo, passar a vez, se jogar um lance passivo como H3, ignorar completamente a ideia do adversário, ou então torre D2, o que as pretas vão fazer? Existe alguma ameaça? Nesse momento, as pretas estão aqui com a ameaça de fazer D5, assim ficando com um forte centro de peões. Então essa é a ideia das pretas. Basicamente, contra qualquer lance que o branco fizer, as pretas vão jogar o D5. O preto está com vantagem na posição? Não está com vantagem, mas começou a melhorar um pouco a situação. Agora, pensando nisso, pensando que existe essa ideia de fazer o D5, como que as brancas podem melhorar a posição sem dar chance para o adversário, sem deixar ele progredir também? A solução seria colocar um bispo em D5. Porque agora, se as pretas jogam cavalo por D5, torre por D5, o branco ele cria um bloqueio nas casas brancas, na casa D5, na casa B5, e esses peões ficam muito fracos. E o branco ele mantém toda a vantagem da posição sem dar nenhuma chance para o adversário. E agora as brancas podem progredir, por exemplo, com torre B5, trazer uma torre para D1, e não tem nenhum tipo de contrajogo para as pretas. Vamos agora para o quinto exemplo da posição tirada de uma partida do Spielmann de brancas contra Alekhine. E essa posição é bem interessante porque existe uma forma de aproveitar as ideias do adversário utilizando da tática também. Então, o que as pretas querem fazer na posição? Eu tenho certeza que depois desse vídeo aqui, depois de assistir esse vídeo, você vai começar a fazer essa pergunta nas suas partidas também. Porque é algo que faz uma diferença tremenda. E se você começar a observar as partidas de grandes jogadores, de campeões mundiais, como o Carlsen, por exemplo, você vai ver que ele sempre usa desse conceito. Quanto mais forte o jogador, mais ele consegue utilizar esse conceito com maestria. Ele sempre está identificando o que o adversário quer fazer primeiro. Por exemplo, nessa posição, o preto está com o rei no centro. E o sonho das pretas é poder rocar o mais rápido possível. Então, se as brancas não fazem nada, o adversário vai conseguir rocar. E assim colocar o rei em segurança. Por exemplo, na partida, as brancas fizeram bispo por F6. Olha que a vantagem praticamente desaparece depois de bispo F6. Veio o cavalo por F6, torre E5 e agora dama D7. E acontece que no próximo lance, as pretas vão conseguir rocar. Por exemplo, cavalo E4, cavalo E4, dama E4, roque. E aqui o Alekhine não tem problema nenhum, ele conseguiu igualar na partida. Agora, o que seria melhor pensando que a ideia do adversário é rocar no próximo lance? Aqui a gente precisa pensar em maneiras de impedir esse roque. E agora, o que fazer? Pensando em impedir o roque das pretas, é possível pensar no lance dama A3. Por que dama A3? Porque agora não pode rocar. Impediu a ideia do adversário. Então, olha só, esse lance poderia ser um lance difícil de encontrar, né? Você não quer colocar a dama ali no canto do tabuleiro. É mais fácil pensar em lances mais para o centro do tabuleiro, lances que criam ameaças imediatas. Mas se você conhece esse conceito que eu estou te mostrando aqui, é possível chegar nesse lance. Dama A3, impedindo a ideia do adversário. Se agora tomar o peão de D4, pode seguir, por exemplo, com o cavalo E4, criando ameaças bem diretas, como a ameaça de torre D1, por exemplo, e não pode tomar em E4, que está levando dama E7 mate. Então, utilizando desse conceito, o branco ele consegue uma grande vantagem na posição. Inclusive, depois de dama A3, o preto está numa posição perdida já. E esse conceito é o conceito mais importante quando a gente fala de estratégia. Então, quando eles te perguntarem o que é estratégia no xadrez, a base da estratégia é reconhecer os planos do adversário e estar um passo à frente do seu adversário nessas posições. Se de repente você gostou disso, você quer aprender mais sobre esses conceitos, lá dentro do Chessflix existe uma série de aulas explicando mais sobre estratégia e explicando mais sobre esse conceito que eu acabei de te mostrar aqui. Você seguindo as nossas trilhas de treinamento dentro do Chessflix, você vai ter acesso a uma série de aulas sobre estratégia para conseguir assim dominar esses elementos estratégicos, como por exemplo o pensamento profilático, que é essa ideia de você estar sempre
um passo à frente do seu adversário. Se você quer conhecer mais sobre esses conceitos e assim desenvolver as suas habilidades no xadrez, nesse momento a lista de espera da Chessflix está aberta e em breve nós vamos abrir uma nova turma. E se você tem interesse em entrar para o Chessflix, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, que você pode entrar para a nossa lista de espera e ser avisado primeiro, assim que for abrir uma nova turma ou então surgir novas vagas e podendo entrar com uma condição especial. Então já clica no link que está na descrição para você entrar para a lista de espera do Chessflix e não ficar de fora dessa. E com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje e eu espero que você tenha aprendido e agora coloque em prática esse conceito nas suas partidas e depois me conta aqui o que aconteceu, beleza? Vamos então encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.